Fiquei pensando nisso aqui. Como a falta de cuidados com o sistema nervoso pode controlar a vida de uma pessoa silenciosamente, sem que ela mal perceba as alterações e ache que ou é culpa da idade ou é aquele estresse normal do dia a dia. Pois é, gente, a gente vê inúmeras pessoas reativas, defensivas, alteradas, nervosas, estressadas, prejudicando seus relacionamentos, suas oportunidades no dia a dia, construindo uma vida pesada, sabe? E às vezes a falta de atenção é no básico. E eu vou mostrar nesse vídeo para vocês alguns passos básicos que, se vocês cumprirem o máximo que puderem, num prazo de 30 dias, vocês provavelmente vão ver diferença. Em 3 meses, vocês vão ver muita diferença. Em 6 meses, 1 ano, então nem se fala. Você vai ser outra pessoa. O sistema nervoso central é muito mais importante do que você imagina. E realmente ele pode estar controlando a sua vida. Esse SNC que a gente usa às vezes, o sistema nervoso central, ele é o centro de comando geral de todo o organismo. Ele é quem recebe as informações, processa as informações e envia as respostas. Olha o perigo disso. Se ele não tiver bem cuidado, se ele não for um cara responsável, né? Tô colocando ele aí como de forma humanizada. Pensa numa empresa que o seu braço direito é alguém que você precisa confiar, precisa ser rápido nas questões emergenciais, precisa ser coerente, sábio, né? Enfim. E você colocaria sua vida, seus negócios, seu dinheiro para uma pessoa gerenciar que ela não tivesse essas habilidades? Pois é, essa pessoa é você, é o seu sistema nervoso central. Então, ele é responsável por receber, processar e responder, né? Enviar, reagir. Se ele está desequilibrado, gente, minha gente, vocês não têm noção do estrago que isso pode fazer na vida das pessoas. Porque esse resultado você vai vendo ao longo dos anos, do tempo, né? A longo prazo. Então, às vezes num dia a gente acha que é um dia de estresse. No segundo dia é um dia de estresse. Um mês seguido, é uma pessoa mais estressada. Por que essa pessoa é mais estressada? Mais estressável, né? Porque ela é mais irritável, porque ela é mais reativa. Então, é importante que a gente olhe para isso com muita atenção, porque quando a gente fala, por exemplo, de evolução espiritual, de expansão da consciência, são temas que eu abordo muito aqui no canal, a gente não pode esquecer que a gente está num corpo físico. E esse corpo físico necessita de atenção, de cuidados, de respeito aos seus limites, de valorização das suas próprias potências, né? Então, sem a gente fazer isso, a gente fica à mercê da sorte e do nosso lado mais primitivo. E não é muito legal contar com esse lado primitivo, não. A gente está aqui para galgar níveis de consciência melhores. Inclusive, tem um vídeo aqui sobre níveis de consciência que tá muito legal. Vê lá que você vai se surpreender. É um dos vídeos mais importantes, um dos temas mais importantes que eu já fiz, já me deparei nos últimos tempos. Mas então, o corpo físico necessita dessa gasolina, desse cuidado, desse momento de nutrição, desse cuidado com o cérebro, com o corpo, enfim. E hoje nesse vídeo com o sistema nervoso central, que é essa grande setor, essa grande área de comando, ou seja, realmente que vai comandar. Vocês têm noção do peso dessa palavra? Comando, né? Então, pense de forma separada desse sistema nervoso central. Você provavelmente quer que quem esteja no comando das suas ações seja alguém, algo, uma parte de você saudável, forte e eficaz. Que não sabote a sua vida, que não dê prejuízos, né? Que não destrua o que você tem construído. Biologicamente falando, esse sistema nervoso central ele é constituído pelo que tem dentro do nosso crânio, que é o encéfalo, e esse encéfalo é constituído pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico. A gente chama tudo de cérebro, né? E a gente tem também a medula espinhal, então, que é onde vai passar essas informações. A função básica desse sistema
como eu disse, receber informações, agir, respirar, coordenação motora, tudo que a gente faz e reage aqui para eu estar movimentando as mãos são mensagens muito rápidas enviadas. Inclusive, esse também é um problema, porque tem muitas coisas que a gente já faz no automático, né? Tem umas que não dependem de nós, como respirar, esse sistema está cuidando de tudo. Mas claro que a gente sempre pode otimizar os processos, inclusive da respiração também, a gente pode trazer um vídeo sobre respiração. Como isso pode se apresentar aí para você, né? Como a alteração do sistema nervoso central pode estar sendo refletida aí na sua vida. Primeiro, a perda do filtro emocional. Então, acontece que é uma pessoa, como eu disse para vocês anteriormente, que está sempre irritada, estressada, e ela acha que é culpa de tudo, de todos, né? Que as pessoas a irritam, quando na verdade o seu sistema nervoso central que perdeu a habilidade de gerenciar todas essas emoções e estímulos percebidos. Um outro ponto importante que pode estar se revelando aí para você é a ilusão da fadiga mental, sabe? Fadiga mental, porque é isso. Então essa é a justificativa final, é conhecido como brain fog. E eu vou trazer para vocês alguns vídeos focados só nesse tema também, porque eu acho muito interessante e importante para a nossa evolução. Mas a questão é que a pessoa ela se sente mais lenta, ela esquece de compromissos básicos, né? Ela pode ter uma dificuldade para captar informações. Essa pessoa perde o foco, ela começa a se sentir burra, se sentir incompetente, quando na verdade, às vezes, o que falta são alguns nutrientes específicos que eu vou falar logo mais. Calma aí que eu vou falar as estratégias para você sanar tudo isso e vou te dizer que elas são bem básicas. Nesse caso da fadiga mental, às vezes, falta de alguns nutrientes específicos podem estar prejudicando a comunicação entre um neurônio e outro. É por isso que você tem sentido tudo isso. Uma coisa muito comum e importante que também pode estar acontecendo por aí é a alteração química da personalidade. Um sistema nervoso, né, central que não está bem amparado, bem nutrido, bem cuidado, ele pode alterar as suas funções, né, que participa da produção de hormônios do prazer, hormônios da felicidade, da alegria, como dopamina e serotonina. Então, se esses níveis estão desregulados, tudo doidão, dando tilt por aí, é bem possível que você sinta uma apatia enorme, que você não sinta mais prazer em realizar seus hobbies, que até mesmo diante das suas conquistas você se sinta apático e não consiga alcançar aquela felicidade por muito tempo. Às vezes ela dura minutos e logo você já está estressado e de mau humor de novo. E isso, mais uma vez, pode estar muito relacionado com a falta de nutrientes, com a má alimentação, enfim, que vai prejudicando esse sistema nervoso central e esses neurotransmissores, né, do prazer e da alegria. É como se os seus interruptores para ser feliz tivessem sido desligados. Agora vamos fazer a pergunta certa, né? Porque além de informações, a gente precisa ter perguntas certas para direcionar bem a nossa vida. Inclusive, se você é um perguntador também, né, um caminhante, um buscador, te convido a participar da nossa comunidade CPC, que é o Caminho das Perguntas Certas, onde a gente vai fazer encontros online, né, se encontrar com diferentes realidades, diferentes universos que são as pessoas, e juntos vamos, através dos temas específicos, elaborar as perguntas certas, né? As perguntas que vão nos direcionar para as respostas que a gente precisa encontrar. Então vamos lá. Falando desse tema, a pergunta que a gente pode fazer é o seguinte: que cuidados básicos, né, a gente pode ter que dependem de nós para a gente ter com esse sistema nervoso central? O primeiro deles, muito importante para regenerar, para recuperar o desgaste do seu sistema nervoso central, é o sono. Então a gente precisa dormir melhor, a gente precisa dormir as horas de sono adequadas, né? Então, dormir entre 7 e 8 horas, é claro que vai depender da pessoa, do organismo. Se eu tô falando de homem, se eu tô falando de mulher, geralmente as mulheres têm uma necessidade maior, né, de cumprir ali para ficar bem com sono. E falando de mulher também, vai variar dentro da fase do ciclo menstrual. Algumas fases a mulher precisa dormir mais, como a fase pré-menstrual e menstrual. Ela tá perdendo sangue, né? Ali, glóbulos de oxigênio e tudo mais. Então, desgasta mais pro corpo dela. Assim como uma mulher que está gestando, por exemplo, ou que está entrando no climatério, na menopausa. Então,
cada uma vai ter uma necessidade específica, é bom olhar para isso. O homem também, como é a rotina dele, se é mais diária, se é mais noturna, quantas horas ele trabalha, né, o quanto ele precisa se recuperar, qual o nível de estresse que ele vive. Então, o sono é esse momento de reparação. E muitos de nós negligenciamos, né? A gente acha que o importante é quando a gente está sendo produtivo, quando a gente está fazendo alguma coisa. Mas uma frase que me veio há muito tempo atrás é que muitas vezes o melhor a se fazer é não fazer nada. E quando a gente fala de sistema nervoso central e essa forma de autocuidado, descansar é primordial, é muito maduro, é muito adulto tudo isso. Outra atitude básica que a gente pode ter é se alimentar melhor, né? Se alimentar de forma mais equilibrada, mais nutritiva. Se você tem como ter um acompanhamento profissional para isso, muito legal. Se você não tem como ter esse acompanhamento, hoje em dia a gente tem mais acesso à informação, né? Pelo menos nós que estamos aqui compartilhando da internet, dessas redes. Então, se vocês quiserem, comenta aqui, eu tento fazer essa pesquisa e essa busca de forma aprofundada para vocês. Para a gente falar sobre uma alimentação mais saudável para o corpo e para a mente, logo para o sistema nervoso central, né? Mas, além de frutas, verduras, evitar processados industrializados, tem um elemento chamado ômega 3 que está presente especialmente no peixe, né? Ele é um grande auxiliador, uma grande ferramenta para esse sistema nervoso central, porque o ômega 3 faz parte ali de uma ferramenta usada pelos neurônios para constituírem a sua bainha de mielina. Bainha de mielina é uma parte bem importante, que é como um isolante, né, elétrico de cada neurônio. Então, para não dar curto-circuito, essa bainha de mielina tem que estar bem integrada, tem que estar bem constituída, e o ômega 3 ajuda a fazer isso. Além do mais, essa bainha de mielina vai auxiliar na comunicação entre os neurônios, para que as informações passem de formas mais eficazes, mais rápidas, mais claras, com menos estresse, tá? Então, foco aí na alimentação e no ômega 3. Se movimentar é um terceiro ponto muito importante, gente. Eu acredito que ninguém faça tantas coisas que não tenha 15, 20 minutos ou 30 minutos para movimentar o corpo. Se você não pode ou não gosta de uma academia, né, que é o mais comum hoje em dia, você pode ligar um som na sua casa e dançar de forma livre e intuitiva. Eu sei que tem várias modalidades de movimento para o corpo e alguma vai condizer com a sua personalidade, com seus gostos, com as suas aptidões. A gente pode ir galgando de exercícios mais leves para aqueles de mais esforço e impacto, que também vai auxiliar o sistema cardiovascular, mas todo o movimento vai melhorar o fluxo de oxigênio para o cérebro. Então, eu gosto de fazer exercício de manhã, preferencialmente, que eu acho que o dia já amanhece ali muito bem, porque meu cérebro está mais oxigenado, então eu vou ter mais clareza mental, mais calma e mais controle do estresse desde o momento de manhã. Quando eu esqueço de fazer isso, seja pelo motivo que for, eu sinto que tem um impacto negativo mesmo, especialmente porque eu sou uma pessoa de muita energia. Minha constituição na ayurvédica, né, meu dosha é vata, então eu sou bem acelerada, eu preciso ter meios para liberar toda essa energia, senão fica tudo contido aqui na mente, aí é muito pensamento excessivo e não faz bem, gera ansiedade, né? Então, é importante para todo ser se movimentar. Tá? Seja qual for o seu temperamento, personalidade, dosha, não interessa. O sedentarismo não foi feito para nenhum ser humano. Ficar muitas horas sentado, seja por causa do trabalho, para se entreter nas telas, é muito perigoso, né? Para o sistema nervoso central. Então, não vamos abandonar essas práticas tão básicas e primitivas, né, que o mundo, a produtividade acaba roubando de nós. Vamos tentar, às vezes, ali fazer umas poses de yoga, uns alongamentos, uma corridinha rápida antes do trabalho, enfim, tentar acordar um pouco mais cedo para isso, mas tem que dormir direito, então vai ter que dormir um pouquinho mais cedo também, tá? Tentar equilibrar tudo isso. Cria aí seu planner, né, para cumprir após esse vídeo, porque só assistir o vídeo não resolve o problema do seu sistema nervoso central, tá? É importante você praticar. E por último, treinar a mente. É muito importante que a gente sabe aquela história de higiene mental, que a gente saiba fazer isso, né? Ler um bom livro, dar o espaço para o vazio. Eu acho o silêncio o principal desses treinadores de mente. A gente tem uma dificuldade de ficar em silêncio, de ficar no tédio, de ficar com a gente mesmo, de escutar os nossos pensamentos, né? Buscar estar mais tempo com a natureza, o verde, gente.
o azul, quem tem água perto de casa, né, o som da água, tudo isso ajuda muito a nutrir o sistema nervoso central, a relaxar a mente, a fazer o seu sistema sair daquele estágio de luta ou fuga, em que você reage muito rápido e muitas vezes pode ser ríspido, agressivo, reativo, defensivo, porque tá nesse modo luta ou fuga. Quando você relaxa e sente que a vida é segura, que tá tudo bem viver, né? Geralmente você encontra esse sentimento em meio à natureza. Isso pode facilitar muito a saúde do seu sistema nervoso central. Então, só para você entender, se a gente fosse um computador, nossa cabeça, né, nosso cérebro, encéfalo completo, ele é como se fosse a CPU, né, e o HD ali ele recebe e ele também guarda, né, tem a nossa memória, ele armazena dados. Nossa medula espinhal é como se fosse a placa-mãe, o processador de dados. Por ela passam todos os fios ali que vão conduzir a informação até essa grande CPU aqui, chamada cérebro, né, ou encéfalo, que seria o modo mais adequado. Aí nós temos os outros órgãos mais periféricos, que são os hardwares. Então, sabe o teclado, o mouse, nossos dedos, a pele, o touch, nossa visão poderia ser uma webcam, o fone, os ouvidos. Então, a gente tem tudo isso também. A gente recebe através deles e depois elas são encaminhadas para o sistema nervoso central, né, para esse eixo fundamental de qualquer máquina, né, que vai então processar, passar pelo cabeamento de fios e levar o grande processador. Lembrando que a gente falou também de bainha de mielina. Essa bainha de mielina é como se fosse o isolador ali elétrico, né, de cada fio. Então a gente está protegendo cada fio. Então você quer um sistema totalmente saudável para funcionar bem, como você quer que o seu computador funcione bem também. Muitas vezes o seu computador faz manutenção, você leva ele para ser formatado novamente. Que esse vídeo sirva para uma nova formatação da sua essência que está por vir e de um sistema nervoso central mais saudável e uma vida que esteja mais sobre o seu controle e não sobre os seus impulsos. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi nisso que eu fiquei pensando aqui e eu espero que você fique pensando e praticando um pouco mais daí. Beijo e até o próximo vídeo.